Já falamos de critérios de realidade no sentido inerente da palavra e agora vamos ver os critérios de realidade no sentido dito aderente da palavra. Nós veremos que são critérios bastante diversos, bastante diferentes dos critérios anteriores. A realidade aderente é aquela que diz respeito a hipóteses céticas. Elas trabalham com a realidade ou com atribuições de realidade externa no sentido dito aderente. Há, contudo, esse suposto sentido aderente de atribuições de realidade usado pelo cético quando ele nega a existência do mundo externo, aqui tem semelhança com o que a qual tem semelhança com o que Carnap chamava de questão externa de existência, só resgatável através de um fiat pragmático. Eu quero mostrar que ele é diferente do sentido inerente generalizado e que por isso podemos falar da existência do mundo externo em um outro sentido dependente das hipóteses céticas. O sentido inerente generalizado está no lugar do fiat pragmático como resposta à questão externa de existência de Carnap, como já vimos. Mas realidade aderente, veremos, é uma outra coisa, realidade no sentido aderente. Para entender isso, nós precisamos de um exemplo. Suponhamos agora que você tenha tomado uma droga e por algumas horas essa droga tenha produz em você uma perfeita alucinação da China na época em que Marco Polo lá esteve. Você se sente como estando na China no tempo de Marco Polo. Tendo passado o efeito, você diz para si mesmo: aquele era um mundo de minha imaginação, não era um mundo real. Você tem boas razões para pensar assim. Nesse caso, você não está desatribuindo realidade no sentido inerente, pois no sentido inerente aquilo era bastante real, aquilo que você estava vivendo quando estava sob efeito da droga. Ora, os critérios estándar de realidade, da realidade inerente, com a máxima intensidade das experiências, a independência da vontade, a interpessoalidade, estavam todos lá, junto com o segmento das leis naturais. Então, havia realidade inerente, mas não havia realidade aderente, porque aquilo era uma espécie de fantasia ilusória, alucinatória que você estava tendo. E como, mesmo não sendo aderentemente real, aquele mundo foi dado, was actual, como ele possuiu ou teve realidade, a desatribuição de realidade que você faz dele não pode ter sido uma desatribuição de realidade no sentido inerente, posto que, inerentemente, ele existiu, ele satisfez os critérios de realidade inerente. Essa seria uma desatribuição de realidade no sentido ou uso aderente da palavra realidade. Se assim, quais são os critérios para a espécie aderente de atribuição ou desatribuição de realidade? Nós só podemos explorar esse ponto imaginando hipóteses céticas. Suponhamos que certa noite você acorde em um ambiente completamente diverso, com um estranho corpo cheio de braços e rodeado por criaturas igualmente estranhas. Elas lhe explicam que você até então havia vivido não no mundo real, mas como um cérebro na cuba. Eles contam a você que em toda a sua vida anterior você havia sido um simples cérebro na cuba monitorado por um supercomputador que simulava para você a realidade externa. Essas pessoas dizem que esse é um procedimento pedagógico usual para produzir diversidade mental, cultural no planeta Ômega,
onde cada novo cérebro recebe em sua formação um programa diferente, que no seu caso aconteceu de ser habitante do planeta Terra, do país chamado Brasil. Mas agora lhe informo que o seu cérebro foi implantado em um corpo de verdade e você irá viver o resto da sua existência no mundo verdadeiramente real. Real no sentido aderente. Com todas as experiências que você passa a ter se demonstram em perfeita coerência com as explicações dadas, se você não ficar maluco, gradualmente você acabará chegando à conclusão de que os habitantes do planeta Ômega dizem a verdade e que o mundo no qual você viveu anteriormente não era real, mas meramente virtual. É importante notar que podemos encontrar critérios que nos conduzam a essas atribuições e desatribuições de realidade aderente. Não obstante, eles pouco têm a ver com os critérios standard para sentidos inerentes de realidade externa, sejam eles o primário ou os estendidos e ampliados sobre os quais eu já falei. A mais elevada intensidade de experiência, a independência da vontade, a possibilidade de acesso interpessoal, os segmentos de leis físicas, estavam todas sendo dadas a você quando você ainda era um cérebro na cuba, se imaginando a viver no planeta Terra. A sua dor, por exemplo, era absolutamente real. Se você sentisse dor como no filme Matrix ou outras coisas, The Real Thing, isso é o filme que eu prefiro. Então aquele mundo possuía existência no sentido inerente, existência ou realidade. Você pode até mesmo dizer que o seu mundo, em seus tempos de cérebro na Cuba, era tão atual, no sentido intraduzível de actual, e possuía tanta realidade inerente quanto o mundo ao qual você está sendo apresentado agora. Consequentemente, a conclusão de que o seu mundo anterior não era real precisa ter uma outra origem, precisa ter um outro sentido, é o de realidade aderente. Em minha opinião, essa conclusão é alcançada por meio de critérios aderentes de realidade, os quais são tipicamente coerenciais. São, portanto, muito diversos dos 4 primeiros, dos critérios estándar de realidade inerente. Eles podem ser resumidos em termos de coerência das novas informações e experiências com as crenças que você já possui, formando um novo sistema de crenças. E a coerência entre as crenças adquiridas através das novas informações e outras crenças fundamentadoras que lhe leva a desatribuir realidade ao seu velho mundo, na Terra, por contraste com a sua atribuição de realidade ao novo mundo do planeta Ômega. Os critérios de realidade aderente são, portanto, muito diversos dos da realidade inerente, e a ligação entre eles é que os primeiros são usados para a escolha entre duas realidades conflitantes em si mesmas, entre si, e já satisfazem os critérios, as quais já satisfazem os critérios de realidade inerente, de maneira a distinguir uma delas, geralmente, como um subproduto ilusório da outra, daquela do mundo aderentemente real ao qual você foi agora inserido. Outras experiências em pensamento confirmam a diferença. Exemplo, nós podemos imaginar critérios trabalhando não de maneira a sugerir que o mundo passado não foi real, mas de modo a sugerir que a realidade aderente falta tanto no presente quanto no futuro. Suponha que na civilização do planeta Ômega, ao invés da pena capital, os criminosos sejam condenados a viver o resto de suas vidas com cérebros incubos monitorados por supercomputadores, de modo a não incomodá-los demais e também não serem condenados à morte ou alguma dessas coisas mais tristes. Bom, após ouvir a pena, o criminoso é colocado para dormir, o seu cérebro é removido e imerso em uma cuba,
onde ele poderá levar uma vida perversa perfeitamente normal, ainda que desagradavelmente consciente, ele estando, de que está vivendo em uma realidade virtual produzida por um supercomputador. Mas com o tempo ele vai se acostumar e vai praticar os assassinatos que quiser, ou talvez ter má sorte e ser pego pela polícia da... não sei. Isso dependerá do que estiver sendo planejado pelos juízes do planeta Ômega. Talvez eles sejam malévolos e queiram que o criminoso sofra, mas eu imagino que não. Talvez sim. Bom, isso é um problema ético. Não nos importa. Bom, aqui estão as celas de uma prisão de segurança máxima no planeta Ômega. Ele existirá, então, o criminoso, em um mundo que é perfeitamente real, actual, no sentido inerente, que é possuidor de realidade inerente, muito embora ele saiba que ela é e será sempre uma realidade virtual, ou seja, que não é real no sentido aderente. Também aqui podemos encontrar critérios de natureza coerencial para a ausência de realidade aderente em um mundo relativamente a outro. Mas isso aí é um conceito relativo, como nós começamos a ver o de realidade aderente. Não é a realidade última do mundo, porque essa realidade última não pode ser estabelecida. Pode ser que a pessoa esteja pensando que tenha sido tirada do cérebro na Cuba e passada para o planeta Ômega, e na verdade ela foi tirada de uma Cuba na qual estava correndo o programa, digamos, professor de filosofia na UFRN no século XXI, e foi passado para outra Cuba, no qual está passando o programa sendo acordado do cérebro da Cuba, na Cuba, no planeta Ômega. Mas essa outra realidade, que eu penso que é a realidade real, aderente, na verdade é uma outra realidade que não é a realidade última, mas é a realidade última se comparada com a primeira. Quer dizer, nós não podemos saber nada de uma realidade última. Nós podemos apenas, quando falamos de realidade aderente nós falamos num sentido comparativo, num sentido relativo, de uma realidade para outra. Isso será sempre nesse sentido. Então é uma ilusão pensar que você possa chegar à realidade última. E essa será a ilusão do anticético. Agora passamos a um outro exemplo. É que partes do nosso mundo real, não só o mundo inteiro, mas partes podem ser aderentemente reais, apenas. E aderentemente irreais, com relação a uma realidade aderente a outra. Por exemplo, em uma experiência de realidade virtual, com uma luva eu seguro uma xícara de chá estereoscópica. E eu penso que estou segurando a xícara, eu vejo a xícara, eu consigo ter um contato táctil com a xícara, mas quando eu aperto, quando eu fecho a mão, a luva se fecha dentro da xícara. Então, isso aí, essa xícara é aderentemente irreal, mas quase que ela possui já alguma realidade inerente, visualmente, por exemplo, e tatilmente, até certo ponto, e intersubjetivamente. Então, ela começa a possuir uma certa realidade inerente.
se nós continuarmos com produção mais sofisticada de realidade virtual, nós conseguiremos produzir realidade inerente, ou em partes do nosso mundo. Por exemplo, uma viagem ao Polo Sul sem que você precise ir até lá. Você pode tomar um navio virtual. Bom, eu posso imaginar que eu sou um cérebro na cuba, segurando algo que, por exceção, é real. Esse objeto é, por exceção, inerentemente e aderentemente real. Também pode acontecer isso. Eu sou um cérebro na cuba, eu estendo o meu braço, seguro um objeto e o braço é mecânico, está lá fora e o objeto é real. Isso demonstra que a distinção entre atribuições inerentes e aderentes de realidade externa, diversamente da distinção de Carnap entre questões internas e externas de realidade relativas ao mundo coisa, não se aplica respectivamente a constituintes e à totalidade do mundo, podendo aplicar-se a qualquer coisa. Então, mais uma diferença entre nosso conceito de realidade aderente e o conceito de realidade externa em Carnap. O próximo ponto será a realidade aderente, a relação entre realidade aderente, inerente e hipóteses céticas. Chegaremos então ao fim de nosso argumento.